Oi, tudo bom? No penúltimo episódio dessa maratona de vídeos onde eu estou ensinando você a editar, eu vou passar novamente por tudo aquilo que eu falei no último vídeo, só que agora botando tudo na prática. Então, vou mostrar para vocês como fazer efeitos visuais e efeitos sonoros no Premiere Pro. Eu tenho aqui o meu vídeo que eu mostrei para vocês, né, como que eu edito, como que eu faço os cortes, como que eu penso nos cortes. E aqui eu já tenho um exemplo que eu dei, que é o corte para zoom, né, que é um zoom que você só corta. Então, tá vindo aqui a imagem normal e cortou, já tá o zoom. Eu tenho também a opção de fazer um zoom rápido, de fazer uma animação de zoom, digamos assim. Então, como que eu posso fazer? Primeiro eu vou usar a minha própria preset. Então, eu tenho aqui de Fast Zoom, Mid Zoom e Slow Zoom. Aqui é velocidade. Então, seria Fast Speed, né? Velocidade rápida, velocidade média e velocidade lenta. Então, se eu aplicar aqui o meu zoom de velocidade rápida e der um play, você vê que ele vai bem rapidinho. Aí, se eu tirar ele, botar aqui o Mid Zoom e der play, você vê que ele já vai mais devagar. E se eu botar o de velocidade lenta, você vê que ele vai bem devagar. E aí, como que eu fiz esses zooms? Bem simples. Escala e posição. Acabou. Mas vou mostrar aqui como que eu faço. O de velocidade rápida, como que eu faço? Venho aqui escala, boto um keyframe aqui no início. Venho aqui posição, boto um keyframe no início. Vou andar 6 frames para frente, como eu faço com 24 frames, ou 6 frames, que aí é 1/4 do segundo, né? 25% de 1 segundo. Então, vou andar aqui 6 frames para frente. Como que eu ando 6 frames para frente? Posso segurar o Shift e seta para a direita, que ele vai andar 5 frames, eu ando mais 1, andei 6. Ou posso ir andando 1 por 1. Então, vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, o que eu faço? Primeiro, eu vou dar o zoom em si. E aí, eu vejo aqui que uma parte da minha cabeça fica cortada. Por quê? Porque o centro do meu rosto aqui não é o centro da imagem. Vocês estão vendo aqui que eu tenho essa cruz aqui, que mostra o centro da imagem, e o centro do meu rosto está um pouco para cá. Aqui eu estou meio descentralizado, né? Mas vocês veem aqui que o centro do meu rosto não é o centro da imagem. E aí, o que eu gosto de fazer para deixar o meu rosto alinhado, pelo menos com a linha horizontal do centro? Eu venho aqui e diminuo isso. Então, posso botar aqui 1080, por exemplo. Normalmente eu boto 1160, mas nesse caso 1160 é muito. Então, se eu botar 1080 aqui, então acho que se eu botar até 1060, 1060 já tá bom. E aí, como que eu vou fazer para deixar isso suave? Se vocês verem aqui, se eu der play, é meio bruto. Ele mantém a mesma velocidade. E eu vou mostrar aqui para vocês, se eu clicar aqui nessa setinha, que a velocidade ela é constante. E aí você vê aqui, velocity, velocidade, 799.2 por segundo. E isso é constante. E aí como que eu faço? Eu seleciono aqui os dois keyframes, clico com o botão direito, venho aqui em interpolação temporal, easy in e easy out. São esses dois aqui que eu quero usar. Como esse aqui é o final, é o de dentro, aqui easy in. E aí, esse aqui no de fora, seleciona a mesma coisa, interpolação temporal e easy out. E ele vai fazer essa barriguinha aqui, essa ondinha. É sutil, mas deixa bem melhor o efeito. E aí, como que eu faço para deixar ainda melhor? Eu vou vir aqui nos meus keyframes, deixa eu dar um zoom aqui nos keyframes. Eu vou selecionar o keyframe final aqui, ou o keyframe inicial, tanto faz. Eu só preciso que apareçam essas chavinhas aqui, né, esses pontos aqui. E eu vou arrastar para mudar a influência da velocidade. Então, o que é essa influência? É como a velocidade vai se comportar. Então, você vê aqui a curva, que a velocidade está baixa aqui, 0. Ela vai subindo aqui rapidamente, ela vai chegar no pico, e aí ela vai diminuindo com o tempo de forma gradual. E eu faço isso aqui embaixo também. E aqui eu puxei ao máximo, a influência está em 100% aqui, então ele começa rápido, chega no pico e desce bem devagar. E aí a gente tem esse efeito que é bem mais suave. Ele faz uma aceleração rápida e uma desaceleração bem lenta. E aí, como que eu faço, por exemplo,
para botar uma tela em preto e branco, que é uma coisa que eu gosto de fazer, porque às vezes eu erro alguma coisa que eu quero botar ali. E como que eu faço isso? Como que eu boto a minha tela em preto e branco? Como tudo, você vai ter algumas opções diferentes. Você pode vir aqui na sua aba de efeitos, digitar aqui preto e branco, né? Aqui no meu caso vou digitar black and white. Eu tenho aqui esse efeito aqui em controle de imagem, aqui efeitos de vídeo, controle de imagem, preto e branco. Eu arrasto aqui e ele vai deixar o meu vídeo em preto e branco, certo? Mas se você quiser trabalhar o seu preto e branco para deixar melhor, você pode vir aqui na sua cor de Lumetri, na sua aba de cor de Lumetri, tirar a saturação e aí você trabalha aqui. E aí eu monto aqui de forma que fique agradável para mim. Então, por exemplo, aqui eu tenho o que eu fiz manualmente e aqui eu tenho o preto e branco do Premiere Pro, que ele só vai simplesmente tirar a saturação. Simples. Ele não vai fazer nada demais. E para incrementar essa tela aqui em preto e branco de erros de gravação, eu gosto de botar aqui por cima como se fosse a tela da câmera, né, que está filmando. E eu vou vir aqui, vou trazer essa imagem aqui de hack screen, né, que eu tenho. Eu vou adicionar aqui em cima, né, como aqui ele está menor, eu vou botar aqui 180 um tamanho bom. E para incrementar ainda mais, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente, eu posso usar efeitos sonoros. Então eu vou fazer aqui uma pasta aqui de efeitos sonoros. Aí eu tenho aqui esse Beep Sound, eu trago aqui para minha pasta de efeitos sonoros aqui e eu vou botar esse efeito aqui. E aí se eu der play, só para contextualizar, que aí esse efeito sonorozinho simples, que é só um beep, é meio que para você trazer as pessoas de volta para o vídeo. Você tem esse erro, então você está falando aí, você erra, e aí você tem esse beep, que é como se você estivesse falando para o espectador. Espera aí, vamos voltar para o vídeo normal. Um outro efeito aqui que eu falei é o efeito de câmera shake, por exemplo. Então vou trazer aqui o transform, por exemplo, para esse clipe aqui. Vou vir aqui já na minha angulação do obturador. Já vou trocar para 180. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mexer na minha posição, na minha escala e na minha rotação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou andar 2 frames para frente. Vou botar minha escala em 101. Botar minha posição um pouco para cá. E minha rotação em 2. E eu vou fazendo isso a quantidade de vezes que eu quiser, a quantidade de vezes que eu achar que tá ok. E uma coisa que eu gosto de fazer é repetir os keyframes para não fazer tudo manualmente. Eu chego aqui, seleciono todos os keyframes, seguro o Alt e arrasto eles para frente. Vou aplicar aqui mais uma vez. Aqui ficou um pouco agressivo e parece que está balançando meio que só assim, né? Não parece estar mexendo a imagem como um todo. Mas aqui você vai adaptando para a forma como você acha melhor. E aí eu ainda fiz uma outra coisa que foi pegar aqui efeitos de vídeo, vim aqui em correção de cor, se eu não me engano. Aí aqui no balanço de cor eu vim aqui no meu balanço de vermelho nas sombras, botei em 100. No balanço de vermelho nos midtones botei em 100 e nos highlights eu também botei em 100. E aqui eu tenho minha tela vermelha com a câmera tremendo. E aí para melhorar, eu venho aqui nos meus efeitos sonoros e eu pego o meu efeito dessa buzina aqui, eu acho que é esse aqui mesmo, para incrementar nesse efeito sonoro, não, né? nesse momento, eu pego aqui o efeito e aplico aqui embaixo. E aqui para ele não ficar muito alto, eu vou vir aqui no meu mixer de clipe de áudio, vou botar aqui menos 12, eu acho que tá bom. basicamente. E aí eu tenho o efeito mais completo. E aí eu tendo a junção de tudo, a tela vermelha com a tela tremendo, com o efeito sonoro, eu consigo criar melhor esse momento. A mesma forma que é aqui quando eu boto esse bipzinho no final para trazer a pessoa de volta para o vídeo. Eu estou ajudando esse momento a crescer. E um outro tipo de efeito de vídeo que eu gosto de usar são as transições. Então vou ter transição de whip, vou ter transição de zoom, vou ter vários tipos de transição que eu posso usar. E aí eu tenho algumas formas de usar essas transições. De novo, eu tenho aqui com as minhas presets que eu montei as transições de forma personalizada. Ou eu tenho aqui na aba de transições de vídeo. E aí a gente tem aqui o whip, que é um que eu uso, que é esse efeito aqui. No caso aqui,
ele só vai arrastar da esquerda para a direita. Ele só vai trazer a imagem aqui da esquerda e arrastar para a direita. Mas eu vou mostrar a forma como eu faço manualmente com as minhas presets aqui. Então eu tenho o meu, o que eu chamo de leftward whip, que o que eu faço? Eu venho aqui, eu crio uma camada de ajuste, aqui está aqui o tamanho certinho, o FPS certinho. Vou vir aqui nas minhas presets, leftward whip, que ele vai vir da esquerda para a direita, que é aquele lá que eu mostrei, e aí ele vai fazer a transição. E aí se eu der play, você tem essa como se estivesse rolando o filme ali. E aí nesse efeito aqui, o que eu fiz? Eu tenho o meu offset aqui e o borrão direcional. O offset, para que serve o offset? Ele vai servir para fazer isso aqui, ó. Porque se eu só viesse, por exemplo, aqui no meu motion aqui, ou se eu botasse um transform, por exemplo, ele ia trazer a imagem como um todo. Ele não ia fazer criar esse espelho aqui que a gente tem, não um espelho, né, mas criar uma segunda imagem aqui do lado, que é isso que a gente tem aqui, ó. E aí, para deixar o efeito melhor, não ficar só esse movimento assim, eu boto aqui o meu borrão direcional, que aí como que eu faço? Eu começo ele em 0, no ponto de transição eu boto ele o máximo que eu quiser, aqui no caso eu boto 150 para ter bem esse movimento, e aí aqui no final eu volto ele para 0. Uma outra transição que eu gosto de usar é a de zoom, e o que eu vou fazer é trazer duas camadas de ajuste. Uma que vai ficar depois do corte e uma que vai ficar durante o corte. E aí esse aqui vai ser o meu zoom in. Então vou dar um zoom para frente, né? Vai ser um zoom rápido. Então eu tenho aqui o meu zoom in com transform. Então eu tenho aqui a minha escala subindo rapidamente. E aqui embaixo, se eu tirar isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai acontecer, ó. Eu estou dando zoom e ó, como é que tá? Ele tá aqui no zoom máximo, depois ele sai. Então eu boto esse efeito aqui de replicar, e eu boto aqui de replicar 3 vezes, né? Que aí ele vai ter para os lados e para cima 3 vezes. E eu boto aqui o meu centro de reflexão e meu ângulo de reflexão da forma como eu quiser para conseguir criar essa imagem aqui. Então deixa eu tirar essa camada. Vocês vão ver aqui que eu tenho dessa imagem meio estranha aqui, porque eu faço esse espelho, mas juntando os dois efeitos, ele fica bom. E aí eu tenho o meu zoom. E aí, se eu quisesse fazer o contrário, por exemplo, fazer ao invés de zoom in, fazer um zoom out, é só eu literalmente fazer o contrário. E aí eu vou botar minha camada de ajuste aqui, vou botar as duas camadas de ajuste antes do corte. E aqui em cima eu vou botar o zoom out transform, e aqui embaixo eu vou botar zoom in out mirrors, os espelhos, né? E aí aqui a gente tem o zoom out. Aquilo, de novo, para incrementar os efeitos, eu uso efeitos sonoros. Venho aqui na minha aba do projeto aqui, e eu tenho esse efeito sonoro que vai dar uma vida maior a esse efeito aqui. Ele vai dar uma animação, que é como se eu estivesse mexendo a câmera rápido. E aí eu venho aqui, diminuo também o volume para não deixar ele muito bruto também, porque senão ele acaba roubando a cena e deixando ruim o efeito. Isso é uma coisa importante, você saber editar o som para você fazer com que o efeito não fique ruim. E também, uma outra coisa, são motion graphics que você pode usar. Então aqui eu tenho minha aba de gráficos essenciais, e aqui eu tenho vários motion graphics aqui, que vem do próprio Premiere, da própria Adobe, né? Ou tenho alguns que eu importo, eu tenho aqui nos meus favoritos, que eu posso usar para incrementar no meu vídeo. Então, por exemplo, aqui, no caso, eu tenho um lower third meu, que eu fiz para os meus vídeos. E aqui a gente tem o insert entrando, né? O lower third entrando com o meu tag no Instagram, meu usuário do Instagram. E eu tenho ele branco também. E aí eu posso botar o que eu quiser. E aí eu só ajeito aqui como que ele vai ficar. E aí, como que eu fiz isso?
foi bem simples. Eu tenho um vídeo onde eu mostrei como que eu fiz esse lower third aqui, que é um lower third bem simples, como que eu fiz para deixar ele branco e preto, que foi bem básico na verdade. Eu simplesmente peguei aqui um efeito que eu tenho que é inverter e eu simplesmente troquei. E o branco virou preto, o preto virou branco. Que é a mesma coisa que eu faço quando eu trouxe o insert. Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui. Como que eu fiz isso aqui? Aqui eu usei um lower third, que é esse lower third 7 aqui, que eu vou mostrar para vocês, lower third 7. E aí aqui eu botei o texto que eu precisava botar, aqui tem texto 1, texto 2. Você tem a cor do texto 1, cor do texto 2, você tem a cor do sólido 1, cor do sólido 2. Enfim, você tem várias opções aqui que você pode mexer nesses motion graphics. E para fazer a imagem aqui, como que eu fiz? Eu tenho essa sequência aninhada aqui, que eu vou abrir para vocês e vou mostrar. É bem simples. É a minha imagem, né, o vídeo que eu estou usando, a minha tela de fim de vídeos e um efeito aqui sonoro de swoosh. O que eu fiz com esse vídeo? Simplesmente botei aqui uma sombra, né, uma sombra projetada, com opacidade 100%, direção 225 graus, para ficar nessa diagonal assim, uma distância de 25 e a suavidade no 0, porque eu queria como se fosse um quadro aqui embaixo. E aqui, meu end screen, eu usei o invert, simplesmente assim. A minha tela ela é escura por padrão. Eu vim aqui nos meus efeitos, peguei aqui o invert, joguei aqui dentro e a tela ficou branca. E aí juntando tudo ficou esse efeito, que é como se fosse um insert ali dentro e tudo bonitinho e tal. E aí para fechar, eu vou trazer o que eu uso para finalizar o meu vídeo, que é a música. E aí eu vou vir aqui numa pasta que eu tenho de soundtrack, vou escolher uma música qualquer, vou pegar Fluff, que é uma música que eu gosto bastante, vou trazer para cá para dentro. A música tem 1 minuto e 44, o vídeo tem menos de 1 minuto e 44, né? Eu vou arrastar a música para cá. Eu posso usar uma ferramenta que a Adobe tem agora, que o Premiere Pro tem agora, que eu posso vir aqui selecionar o meu áudio, a minha música, clicar com o botão direito, vir aqui em Remix, habilitar Remix. Ele vai abrir essa aba aqui de som essencial, ele vai analisar o clipe rapidamente e eu vou e boto a duração que eu quero que a música tenha. E aí eu botei aqui ela com uma duração e você vê que ela em dado momento ela fez uma transição aqui. Essas ondinhas que tem aqui, né, é onde ele faz uma transição. E aqui eu vou dar um play para vocês verem a precisão da transição. Nem parece que tem uma transição aqui. E aí eu venho aqui e eu tenho a música no meu vídeo inteiro. E aí o que eu faço para melhorar isso? Vou diminuir o volume. E aí como que eu faço para diminuir o volume? Pego aqui minha ferramenta caneta, que eu apertei a tecla P no teclado. Adiciono um keyframe aqui em 2 posições onde eu quero que faça a transição. Venho aqui no mixer de clipe de áudio e mudo meu volume aqui. Vou botar para menos 30 para ficar bem baixo. Oi. E aí a música vai ficar aqui de fundo. E aqui no final eu venho, boto aqui 0 para voltar o volume, que aí é o final do vídeo. E nós temos aqui um vídeo completo, um vídeo completamente editado. Todos os passos que eu faço, tudo que eu faço normalmente com edição. E é aquilo. Se tem alguns efeitos específicos que você quer aprender, busca aprender como fazê-los. Aqui eu mostrei alguns exemplos que eu faço nos meus vídeos de transição, de efeito, que é só para mostrar para vocês primeiro, como incrementar o seu vídeo, como deixar ele melhor e também para mostrar a importância dos efeitos sonoros. Como os efeitos sonoros eles vão trabalhar para deixar o que você está botando na imagem melhor. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Comenta aí alguma coisa que você quer que eu traga aqui no canal. Daqui a 2 semanas vai ser o último episódio dessa maratona de vídeos, onde eu vou falar sobre a finalização do vídeo, né? Algumas coisas que talvez você tenha que levar em consideração dependendo do vídeo que você vai fazer. E sobre exportação, que aí é a etapa final da edição, que eu vou falar sobre algumas presets de exportação, sobre as melhores formas de exportar um vídeo. Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!